Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Daniele Matemática e a aula de hoje será a primeira aula das funções modulares. Bom, antes de falar da definição de função modular, eu vou falar sobre a definição do módulo, que é o objeto de aula de hoje. Vamos lá? Quando pensamos no módulo de um número, a primeira situação que nós pensamos é sobre um carro, um veículo que estiver em movimento. E quando pensamos no veículo em movimento, nós sempre pensamos na quilometragem do tipo 90 km por hora, 120 km por hora e assim sucessivamente. Vocês já chegaram a se perguntar se é possível uma velocidade ser negativa? Bom, se nós formos avaliar a partir do ponto de vista do tipo de movimento, sim, é possível nós termos uma velocidade negativa. Se esse movimento ele for analisado como um movimento retrógrado ou progressivo, a sua velocidade vai ter o sinal de acordo com essa classificação. Vamos pensar nessa setinha aqui. Essa setinha que vai da esquerda para a direita, ela está direcionando o caminho, o sentido do movimento. Então, se esse movimento, o veículo, estiver no sentido contrário, ou seja, olha só, a setinha vai da esquerda para a direita, e nesse caso aqui vai da direita para a esquerda. Se esse movimento estiver no sentido contrário, significa que a velocidade vai ser menor do que zero, justamente para dizer que esse veículo está no sentido oposto ao sentido do movimento. Então, eu teria uma velocidade desse tipo, por exemplo, menos 120 km por hora. Mas, se esse veículo estiver no mesmo sentido do movimento, então, nós dizemos que esse movimento é progressivo e a velocidade seria positiva. Ou seja, ao invés de eu representar 120 km por hora negativo, seria 120 km por hora positivo. Então, no nosso dia a dia, a gente fala desse tipo de velocidade? Não, porque o que importa para o nosso dia a dia é a velocidade na forma modular. Não importa o sentido desse veículo, o que importa é que esse veículo está a uma velocidade de 120 km por hora. E é daí que nasce a necessidade e a definição do módulo. O módulo, ou chamado valor absoluto, ele tem o objetivo de representar justamente apenas o valor absoluto que esse número representa. Então, meu objetivo é saber qual a velocidade e não o sentido desse movimento, tá bom? Então, vamos para a definição de módulo? A definição de módulo diz que o módulo valor absoluto de um número real x vai ser sempre indicado por barrinha x barrinha. Essa barrinha é justamente a representação de um módulo de um número. E ela tem duas definições. Se o x for negativo, ou seja, menor do que zero, nós dizemos que o módulo desse número vai ser menos x. Então, por exemplo, módulo de menos 3 vai ser menos 3, para justamente ficar positivo. Módulo de menos 10 vai ser menos 10, que vai dar justamente o 10. Daqui a pouco a gente vai ver a definição e a representação geométrica. Se o x for maior ou igual a zero, então nós dizemos que o módulo de x vai ser x. Então, o módulo de 1,3 é 1,3, módulo de zero é zero, e assim sucessivamente. De maneira geral, dizemos que o módulo de um número é esse próprio número, sem levar em consideração o seu sinal. Uma representação do módulo, na forma de outra sentença, seria justamente a raiz quadrada de x ao quadrado. Então, se eu não quiser representar o número na forma modular, eu tenho uma expressão equivalente a ela, que seria a raiz quadrada de x ao quadrado. Ok? Para todo x pertencente aos reais. Se você não conhece esse símbolo significa para todo ou para qualquer. Vamos falar agora da interpretação geométrica dos módulos. A interpretação geométrica dos módulos nada mais é do que a distância daquele número à origem. Então, quando eu digo para vocês que o módulo de menos 2 é 2, eu estou dizendo essa situação aqui. A distância entre dois pontos seria 0 menos 2, porque sempre a distância entre dois pontos seria a distância final menos a inicial em geral. Então, por isso que lá na definição anterior,
quando a gente diz que x é menor que zero, o módulo de menos x, né, vai ser menos x, justamente por causa dessa definição aqui, que seria 0 menos x. Já se o valor desse módulo for positivo, ou seja, módulo de 3, nós teríamos justamente a distância de 3 unidades, e aí o módulo de x seria justamente o próprio x. Por isso que na definição nós dizemos que o x sendo maior ou igual a zero, esse valor do módulo vai ser sempre o próprio x, porque nós teríamos aqui, olha, 3 menos 0, 3, ok? Um posto de gasolina encontra-se localizado no quilômetro 100 de uma estrada retilínea. Um automóvel parte do quilômetro 0 no sentido iniciado da figura, abaixo, dirigindo-se a uma cidade a 250 km do ponto de partida, num dado instante x, denota-se a distância em quilômetros do automóvel ao quilômetro 0. Então, eu tenho aqui uma distância x, uma posição x. Nesse instante, a distância em quilômetros do veículo ao posto de gasolina é. Então, ele quer saber essa distância aqui, ó. Num determinado instante, eu tenho uma posição x e qual o valor dessa distância. Bom, como eu quero saber o valor da distância, a definição geométrica do módulo, ela diz justamente que a distância entre dois pontos é o módulo de um número, então, nós teríamos que essa distância vai ser dada por módulo de 100 menos x. Aí vocês vão dizer, mas professora, não tem nenhuma alternativa. Que tal com a alternativa que se encaixa é a letra C. Mas a letra C, ela não é correta porque justamente não está dentro do módulo. Também a letra B não está correta. Sobraria a letra A e a letra D de dado. Então, essas duas equações aqui, essas duas representações são equivalentes. Mas como assim, professora? Vamos supor que essa distância aqui seja 10. Então, nós teríamos aqui módulo de 100 menos 10. 100 menos 10, isso vai dar 90. E módulo de 90 é 90. Agora, vamos colocar aqui 10 menos 100. 10 menos 100, isso vai dar menos 90, e módulo de menos 90 vai ser igual a mais 90. Por isso que a distância entre dois pontos ela é sempre representada da forma modular, porque não importa o valor, a distância vai ser sempre positiva, ok?